Oi, eu sou Elaine Mota e tenho uma pergunta para você hoje. Você já sabe qual é o seu propósito de vida? E você conhece os princípios que você deve seguir para alcançar o seu propósito? Você já sabe quais são as regras que você deve obedecer ou deve quebrar para atingir o seu propósito de vida? Isso mesmo. Na verdade, foi mais de uma pergunta, né? Mas eu quero te ajudar hoje, mediante a palavra de Deus, a responder essas questões para que você chegue cada vez mais próximo do seu objetivo, do seu propósito de vida, dos propósitos que o Senhor escreveu para você viver, para você alcançar, para você fluir nesta terra. Eu quero dar uma sugestão para começar a nossa conversa. Que você pegue um bloco de notas, um caderno que você preferir e que você anote aquilo que vai chamar a sua atenção. Alguma coisa que eu vou dizer aqui e que vai parecer para você que era exatamente o que você precisava ouvir. Quando você fizer isto, vai ser como uma chave. As coisas que nós falamos têm um efeito a princípio e um efeito depois. Então, anote, porque quando você anota, você guarda a chave para usá-la depois. É muito diferente a gente guardar uma chave quando a gente compra um carro, por exemplo, ou uma casa. Uma coisa é ter a chave, outra coisa é pôr no contato e virar o motor. Outra coisa é abrir a porta da casa. Então, guarde as chaves para que você possa abrir o seu destino profético a qualquer momento, ok? Para falar de princípios, eu escolhi um texto da Palavra de Deus que está lá no livro de Josué, capítulo 1. Josué tinha um grande propósito em Deus, um grande destino profético, o de conduzir o povo de Deus, o povo israelita, à terra prometida. Então, logo após a morte de Moisés, Deus tem uma conversa com ele, fala para ele: Josué, seja forte, seja corajoso. E aí Deus dá alguns princípios que Josué deveria seguir. Vamos acompanhar? No primeiro capítulo de Josué, versículos 7 e 8 diz assim: apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Repare, comece a reparar comigo na palavra de Deus que um princípio sempre leva a uma consequência, a um resultado. Se você não se desviar desta lei, nem para a direita, nem para a esquerda, você será bem-sucedido por onde quer que andares. Então, o princípio e o resultado: não se desviar e ser bem-sucedido. No capítulo 8, no versículo 8, não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim, olha o resultado, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então aqui nós podemos ver um exemplo de um princípio colocado diante de uma pessoa, de um princípio expressado por Deus, determinado, instituído por Deus para a vida de alguém, para a vida de Josué no caso, e para a nossa vida também, claro, porque se nós seguirmos aquilo que Josué seguiu, nós também seremos bem-sucedidos como Josué foi. E fica muito mais fácil ser forte, ser corajoso, ter bom ânimo quando a gente conhece os princípios da palavra de Deus, quando a gente obedece os princípios da palavra de Deus. Isso gera uma grande segurança em nós e nós nos tornamos pessoas fortes, corajosas, porque nós conhecemos e obedecemos os princípios. Então esse é um princípio para a gente começar a construir aqui o que significa princípio. Outro que eu quero te mostrar, muito conhecido de todos nós, é o princípio da honra aos pais. Está escrito em Êxodo 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa,
na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, olha só que interessante, mais uma vez um princípio gerando um resultado. Honra teu pai e tua mãe e você terá vida longa na terra. Os seus dias serão prolongados na terra por causa disso. Agora vamos lá no Novo Testamento. É sempre bom a gente passear pela Bíblia, pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Então aqui no Novo Testamento eu também peguei um texto muito conhecido de todos, que está em Mateus 6,33, e os capítulos 5, 6 do livro de Mateus, quando Jesus está ali no Sermão do Monte, né? Ele fala das bem-aventuranças, ele fala sobre divórcio, ele fala sobre riqueza, sobre amor ao próximo, enfim, sobre oração, ele fala sobre tantas coisas, e essas coisas são princípios. Se você ler lá capítulo 5, 6, 7 de Mateus, você vai ter uma enxurrada de princípios que você deve seguir para que você seja também bem-sucedido nessa vida. E no versículo 33 do capítulo 6 diz assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando aqui das coisas dessa vida, sobre o que comer, o que vestir, como viver, como ter o seu sustento. E depois ele diz assim: olha, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, mais uma vez, nós podemos contemplar aqui um princípio e um resultado de um princípio. E a Bíblia é recheada de princípios. Princípios são coisas que Deus estabeleceu, são coisas que o Senhor determinou para que nós sigamos e vivamos e possamos ter bons resultados, ser bem-sucedidos na nossa vida aqui na Terra e, claro, conhecer os princípios também que nos levarão à eternidade com Deus, a vida eterna. Eu quero te contar acerca de algo que diz respeito à sua vida especificamente, que está lá no Salmo 139. Hoje a gente passeando bastante aqui na Palavra de Deus. Eu perguntei se você já sabe qual é o seu propósito de vida. Eu quero te dizer que Deus escreveu um propósito para a sua vida. Deus tem um plano perfeito para você. Deus escreveu um livro a seu respeito. É isso mesmo. Existe um livro no céu com o seu nome. Isso está escrito lá no Salmo 139, versículo 16, e diz assim: teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles havia ainda. Então aqui Davi está falando de quando ele estava no ventre da mãe dele. Ele ainda era uma substância informe, ele não tinha ainda nem os bracinhos e as perninhas, mas o Senhor estava escrevendo um livro a seu respeito. E Davi pôde encontrar os propósitos de Deus na vida dele. Deus havia escrito que ele seria um rei em Israel, e isso se cumpriu. E assim Deus também tem um destino profético para mim, um destino profético para você, e nós precisamos conhecer os princípios da palavra de Deus para que nós saibamos como agir, como caminhar na jornada que vai nos levar ao cumprimento de todo o destino profético. E as regras? E quanto às regras? Regras existem sim, existem regras também na palavra de Deus, mas também existem regras que podem ser rompidas. Eu prefiro a palavra romper do que quebrar, porque quando a gente diz quebrar regras, dá uma sensação assim de que estamos fazendo alguma coisa errada, não é mesmo? Mas quando você diz romper, você começa a compreender que existem regras que não estão relacionadas com os princípios. Existem regras humanas criadas por homens que nem sempre estão de acordo com os princípios da palavra de Deus.
Isso significa que nós devemos rompê-las. Se existem regras instituídas por homens na nossa vida que não estão de acordo com a palavra de Deus e estão nos restringindo de alcançar o nosso destino profético, nós podemos rompê-las. É claro que nós precisamos ter discernimento para fazer isso. É claro que nós precisamos ter cuidado de não machucar as pessoas ao nosso redor. Às vezes, nós podemos ter uma tradição familiar. Eu posso ter uma tradição na minha família que foi instituída lá pelos meus avós ou pelos meus bisavós, meus pais seguiram, me ensinaram a seguir, mas eu entendi que aquilo é uma regra que não está de acordo com a palavra de Deus, por exemplo. E como eu vou fazer? Eu vou desonrar uma regra? Eu vou desonrar os meus pais? Não, eu posso romper com regras humanas sem desonrar os meus pais. Basta que eu tenha o cuidado de fazer isso, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Esse é um tema complexo, esse é um tema quase polêmico, mas é importante a gente saber que existem regras humanas e princípios divinos. Princípios são coisas inegociáveis e regras são coisas que podem ser mudadas. Eu tenho regras na minha casa, você tem regras na sua, são regras diferentes. Nós podemos instituir regras de conduta, de comportamento, de horários, de modos de fazer alguma coisa, mas os princípios não podem mudar. Por exemplo, para eu construir um prédio, uma casa, eu preciso primeiro, você sabe, fazer os fundamentos, claro. Primeiro eu preciso colocar as colunas, eu preciso alicerçar as colunas, eu preciso fazer um fundamento forte, firme, e depois eu posso construir com tijolo, com concreto armado, com tijolo baiano, com bloco estrutural. Eu não sei, a regra que eu vou usar para construir depois, não importa, eu posso escolher o material depois, conforme as minhas necessidades, os custos, enfim, o objetivo que eu quero atingir. Agora, o fundamento, esse eu não posso quebrar. O fundamento é um princípio. Princípio é algo que eu possa construir em cima. Princípio é algo no qual eu possa construir em cima. Princípio é algo que vai me dar o fundamento, a base para que algo seja construído em cima dele. Regras podem ser diversas, podem ser mudadas. Regras são mutáveis, são negociáveis, são ajustáveis. Princípios não. Princípios são inegociáveis. Por exemplo, a minha família, amar, procurar ter um bom relacionamento, cuidar, proteger. A minha família é um princípio para mim. Eu não posso abrir mão dela. Ela não está negociável. A minha família é algo inegociável. Bom, com esses conceitos, eu acredito que deu para você ter uma ideia melhor, uma formação melhor do que é princípio e do que é regra. Princípio é algo que Deus instituiu para nós seguirmos e sermos bem-sucedidos em tudo que fizermos. E regras podem ser diversas, podem ter sido criadas por homens e podem ser rompidas quando necessário. É interessante, muito interessante pensar que no Antigo Testamento, lá no livro de Levíticos, Deus instituiu uma série de regras de como deveria ser construído o templo. Moisés seguiu à risca cada detalhe. E quando Davi chega e vem adorar o Senhor, ele quebra os protocolos, ele quebra toda aquela formalidade de regras, ele segue algumas regras sim, mas ele continua respeitando algumas regras sim, mas ele quebra o protocolo da adoração, ele dança na presença do Senhor, ele é um adorador extravagante e isso tocou o coração de Deus. Ele não quebrou o princípio da adoração, ele quebrou o protocolo da adoração. Davi quis fazer uma adoração extravagante ao Senhor, com danças, com tambores, com todos os instrumentos que ele pudesse.
E isso tocou o coração de Deus, tanto que lá no livro de Amós 9, 13, 11, 13, Deus diz que quer restituir o tabernáculo de Davi e não o tabernáculo de Moisés. Por que será? Porque Davi deixou romper a adoração no seu coração sem se importar com as regras. Ele ativou o princípio da adoração, extrapolando as regras da adoração, e isso tocou o coração de Deus. Eu espero que você possa compreender esta palavra. Eu espero que você possa discernir que eu não estou falando de rebeldia, eu estou falando de rompimento. Rompimento é diferente de rebeldia. Então que você siga os princípios e quebre regras se for preciso, contanto que o seu destino profético seja atingido. Que Deus te abençoe, que você possa alcançar o que o Senhor escreveu no teu livro, o que o Senhor determinou para você viver nesta terra, e que os princípios de Deus sejam a base da tua caminhada. Assim você será sempre muito bem sucedido em tudo que fizer. Esse vídeo abençoou você, compartilhe com quem você também deseja ver alcançando o seu destino profético. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.